né? 2020 Vision is a piece of. Não vou falar porque nós estamos aqui, né? Mesmo que a gente fale muito palavrão na tentativa. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades da saúde para, de alguma forma, a gente tentar humanizar, privando pelas cabeçadas desses ilustres convidados que vêm aqui apresentar todas as suas vitórias. E vocês já sabem que eu sou o mala que fico aqui perturbando para, de alguma forma, tirar uma ou duas derrotas dessas celebridades que aparecem por aqui. E hoje teremos simplesmente uma convidada brilhante que reúne aí uma excelência dentro da cirurgia da coluna, da ortopedia pediátrica da escola, se envolvendo na inovação, sabe tudo de todas as partes da saúde, como grande gestora, assistência, mãe aí da telemedicina, passagem por Harvard, rainha da Escola Paulista de Medicina, lidera todos os grupos, participa de todas as sociedades, produção científica mil, doutora Silvana Kaczynski. É uma grande honra ter sua participação no Fala Doutores. Fala, doutora Silvana, tudo bem? Tudo ótimo, a honra é toda minha, acredite, acredite mesmo. Esse sorriso ganha a todos nós, sem sombra de dúvida. E estamos aqui. Por favor, diga-me o que que eu posso servir aqui ao programa seu. Não, Silvana, de verdade, isso aqui é um projeto que, como todos os pequenos projetos vão amadurecendo e vão ganhando um corpo, né? E eu venho tendo uma oportunidade de ter contato com pessoas como você, né? Com uma vasta história, rica história e rico renome aí dentro da saúde, que é tão satisfatório e lisonjeio que eu, às vezes, fico até me perguntando que o caminho está certo é quase que uma certeza, né? Porque cada vez mais a gente vem conseguindo elevar o nível dos convidados, mas fico perguntando se a gente merece tanto, tá? Mas, assim, de verdade, agradecimentos mil aí pelo teu tempo e tenho certeza que a contribuição dentro das suas jornadas até no início dos nossos primeiros comentários lá, Silvana fez assim me fez um agrado, um carinho na minha crise no meu post aí do evento que a amiga da minha filha sofreu aí no assalto, e acabou que a gente se conectou e veio conversar aqui para saber um pouquinho dessa jornada maravilhosa. Não é não, Silvana? Imagina, você teve um episódio extraordinariamente desagradável. Realmente a gente se conectou, teve uma química imediata, né? Porque a gente se coloca nos pés de uma pessoa que passa por isso. Eu sou avó, você é pai, é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou em São Paulo, você está no Rio, não tem diferença nenhuma. E a conexão é imediata, não tem como não ter conexão com isso, Você pode não ser humano que você acaba com- tendo isso, né? Sendo humano é pior ainda, né? isso é óbvio, isso é óbvio. Não, isso é um problemão que a gente está vivendo, né? Infelizmente, a gente tem crescido tanto, melhorado. Eu fiquei muito surpreso, né, com o ponto de vista quando eu gravei com o Gonçalo, e ele falando: Poxa, Ricardo, eu comecei minha vida, a gente tinha um país agrário, né? E hoje a gente cresceu muito, é muito melhor, mas tem muito ainda para melhorar. Então, obviamente, que é muito de perspectiva, como é que a gente vê, né? Que está muito melhor, tá, mas não sei, poderia estar muito melhor, né? Acho que tem uns Sem pontos dúvida. que a gente acaba pecando demais. Mas, Silvana, olha aqui, minha grande dúvida com você de início. Mulher, o que vai me arrumar no meio do mundo masculino da ortopedia? Pois é, essas sempre me fazem essa pergunta. Na época, eu fui fazer uma enquete, era moleque para danar, no pronto-socorro do Einstein, lá com os colegas. Eu queria operar. Aí pergunta para cá, pergunta para lá, pergunta para cá. E todo mundo dizendo assim: nossa, mas o campo está muito cheio. Aqui, olha, não vem para cá porque está muito lotado. Não vem, não vem, não vem, não vem. Os únicos que falaram: olha, está muito tranquilo, pode vir, não tem problema nenhum, foi na ortopedia.
Ele sabia que você não ia. Hindsight, né? 2020 vision is a piece of. Não vou falar porque nós estamos aqui ao vivo, né? Mesmo que a gente fale muito palavrão na ortopedia, mas tudo bem. Então, fui por top, tá? Aí, quando eu fui fazer a entrevista hoje é um horror para residência, né? Uma coisa horrorosa. A minha entrevista, eu vou contar aqui porque é uma piada, né? Então, a gente vai manter um pouco de humor, porque, né? Como foi minha entrevista? Minha entrevista foi assim: Oi, doutor Laredo, tudo bem? Tudo. Então, é assim, Silvana, você vai traduzir todos os meus abstracts? Vou, doutor Laredo, claro, por que não? Secretária, muito bem. Você vai fazer café para mim todo dia? Vou, doutor Laredo, claro, por que não? Você vai trazer uma flor para mim todo dia? Vou, doutor Laredo. Então, eu entrei como residente e estagiário. Pô, isso é sério Tá? mesmo? Pô, Você não aumenta essa tua entrevista, não? pelos meus netos, nem pelos meus filhos. Tá legal? Residente e estagiário. Tentou te expulsar desde o início, então, hein, pô. Na, certeza que ficava, né? Então, Esses 40, testes são bons, né, pô? Se passa disso daqui, essa daí é boa, é acabou. do Se time. era uma boa secretária, se tinha uma florzinha e se fazia café direito. Juro por Deus. Não, ainda tinha o inglês, né, pô? Que isso fazia Não, muita inglês. diferença, né? Cada Inglês, vez, inglês. cada vez vem sendo algo relativamente mais comum dentro do meio médico. Mais uma coisa, pasme também. Isso aí, quando eu gravei com Márcia Mac disse. Não, eu não sabia disso. Então você já sabe, mas a gente tem 5% da classe médica que domina o inglês. Eu vou te contar uma coisa. Ó, depois daquilo que eu te contei de estudar meu grupo de coluna, que a gente tinha infecção, babá, babá, a tentativa da telemedicina que nunca deu certo. E vamos deixar aqui bem claro. Quem faz telemedicina mesmo, quem lançou a telemedicina no Brasil, quem está conectando o Brasil todo, chama-se professor Carvalho, quero deixar as coisas bem claras aqui, diretor do INCOR, eu não gosto das coisas que não são corretas, e por favor chame-o aqui, porque é uma pessoa fascinante, o trabalho que ele está fazendo é fascinante, de primeiríssimo mundo, muito que ele faz não se faz fora, tá? E eu acho que, eu sei que todo mundo fala para você, chama esse, chama aquele, mas o Não, pô, me serviço, conecta, pô. Só preciso de uma ajuda de vocês, poxa vida. 2 segundos, Léo, 2 segundos. Amanhã não, mas segunda-feira está feito, tá? O que eu falo, eu implemento. Também tem essa. Eu falo pouco, mas eu falo pouco não, eu falo pouco que eu vou fazer, mas quando eu falo, eu implemento. E esse trabalho que está sendo feito tem que ser divulgado, porque lá no HC eles fazem tudo, eles não fazem alarde, sabe? Eles não são de gogó, não tem gogó lá. Eles trabalham Executam. muito bem, eles executam e executam com seriedade, sem fazer carnaval, sabe? Eu acho isso também é uma coisa muito bacana. Então, já deixei claro, porque eu não quero que falem que sou eu que faço. Eu não faço nada disso, não, pelo amor de Deus. Quem faz com seriedade são eles. E o que eu estava falando? Desculpa, me perdi um pouco. Não, eu estava te perguntando Sim. inicialmente da. Sabia que eu me perdi agora também? Ah, da ortopedia. Tá. Então, eu fui para lá por causa disso. Depois estava falando sobre o crescimento de como as coisas evoluíram. Então, eu fiz a pesquisa da escola, fiz a pesquisa da coluna, e depois as coisas cresceram muito, porque eu fui desenvolvendo a pesquisa, a pesquisa evoluiu para um BI, evoluiu para um prontuário, fiz um prontuário eletrônico da coluna também, porque eu me encantei, né? Dados é uma coisa que depois que você vê, eu não entendo como as pessoas não curtem dados, porque dados é tudo, tudo, né? Não dá hoje, em 2025, trabalhar em saúde, bom, em qualquer área, sem você entender dados, sem você entender o que os dados trazem e o contrário, sem você entender que sem dados você não pode mais trabalhar em saúde. Ponto Não, final. para tudo, que agora eu me achei. A gente estava falando Sim, do porquê que você tinha entrado no mundo masculino da ortopedia. Você sim, começou a falar
da tua entrevista. Sim. E aí a gente. Ah, tá E bom. aí você Tá. começou a citar a questão da telemedicina. Sim. Foi isso. Volta, peraí, volta Volta pro para o teu, mundo. pro teu mundo da ortopedia. Calma. Eu estou tentando sair dele. Você Eu estou saiu, eu tentando não sei falar. Eu disso. estou Eu tentando não sei falar disso, sobre esse poxa vida. assunto. Eu sei disso, poxa vida. É o que eu tenho que ficar fazendo aqui. Eu Tem que estou ficar tentando perturbando falar meus sobre convidados, pô. coisas melhores, coisas mais atraentes, interessantes e inteligentes. Para com isso, doutora Silvana. Isso é uma jornada, poxa vida. Para de chegar no fim, pô. Tá parecendo meu caminho de Santiago de Compostela que eu só quero chegar na catedral, poxa vida. Cada passo vale a pena, Você poxa. imaginou o calor que você vai passar? O que vão doer teus pés, Não, a eu vou. musculatura da coxa. Esse ano eu vou em outubro. Quando eu fiz em Tá bom. 2023, Ah, 2023 eu fiz em abril. Tava no finalzinho do inverno, deu tudo certo. Entendeu? já fez? Agora, Quer fazer não, de já novo? fiz. Eu vou fazer de novo, pô. Esse ano eu De, faço de no... novo. de novo? É muito, muito perdido, né? Então você tem uma dificuldade muito grande de achar. Eu te falei que assim, o transtorno, déficit de atenção é uma complexidade na minha vida, entendeu? Então, eu preciso fazer as coisas várias vezes para ver se um dia dá certo. Você não tem déficit de atenção, porque eu tentei fugir do Eu, assunto, você me pegou de volta. eu adoro a história da jornada do. O caminho é um negócio que. Eu fui. Eu falei pra caramba com o Moacir sobre isso, que ele gosta, né? E aí ele fez já o português. E aí eu tava em 2022, eu tava com uma hemoglobina glicosilada alterada Ok? e com descontrole glicêmico e eu tive uma ureia e creatinina tocada. Minha microalbuminúria estava tocada. Aí eu Sim. falei, puta merda, né? Eu tô com 45 anos, gente, eu tinha 43 quando foi esse evento. Minha filha está com 14 hoje, meu filho com 11. Eu falei, daqui a uns anos, com essa microalbuminúria tocada, eu vou ter que evoluir para transplante, depois mais 10 anos de vida, não faz sentido isso daqui, tem que mudar a minha vida, né? Aí acabou que apareceu essa história do caminho e eu resolvi fazer. E meu pai embarcou na ideia comigo e a gente fez o caminho francês. São 810 quilômetros no total. Eu fiz 660. Teve algumas etapas aí que eu tive que matar, mas uma experiência magnífica, tanto que vou fazer mais uma vez. Mas agora eu vou fazer só 280. Melhorou. Agora é Melhorou. rápido, agora é rápido. Mas peraí, sem fugir, sem fugir. A gente vai sair da ortopedia, calma. Eu só preciso entender essa tua jornada. Então, eu vou voltar então antes do que você não quer falar da ortopedia. Volta Ah, então. ah, É, tua estruturação familiar. Isso para mim é ah. muito importante. Sei, já Teus pais eram percebi. ausentes, presentes, Não, tinha médico na família, você era estudiosa, esportista, rebelde. Como é que é? Como é que é o início de tudo para conectar com a escolha da medicina? a escolha da medicina não nada a ver. Acho que tem muito a ver com o TJ. O TJ é muito, muito. Tem idade para ser meu filho, meu neto, mas Para de copiar, hein, poxa vida. não, Para não de estou copiar, copiando. hein? Eu Jornada, hein, fiquei poxa. muito contente porque eu acho ele o máximo dos máximos e tem muito a ver. Eu sempre fui nerd, sempre fui muito comportadinha, muito estudiosa. Meus pais, ambos imigrantes, minha mãe da Argentina, de família russa lá para trás, e meu pai romeno, e vieram bem antes da guerra. Minha mãe veio por causa do Perón. Tá. E meu Combinação, hein? pai, eles vieram os pais e vieram os três irmãos. Meu pai era o caçula, a irmã, com quem ele se dava muito bem, e um irmão mais velho que não era dessas coisas. Mas o resto da família, praticamente, a guerra comeu E todo você é mundo. filha única? Não, éramos não, sou eu e meu irmão menor, Teu dois irmão é irmãos, mais novo. Então meu irmão mais novo. você que inventou a medicina, então, na tua família. Sei, sei, nunca teve médico, nunca teve médico. Quer dizer, E a, nunca e teve a, e a médico. medicina é o quê? Era desafio? Não, sempre me achei bacana, achei bacana, achei bacana.
E Mas tinha propósito dentro da imaturidade, Silvana, de tipo cuidar do próximo, melhorar a qualidade de vida das não, pessoas? Como é que era não, gostava de biologia, mas acho que nada de escolhas, né? Você vai naquela de ir fechando o leque. demorei para entrar, porque meu pai teve NEL de pâncreas, e aí o negócio complicou, teve que ajudar a cuidar do meu pai, então demorei para entrar, atrasei para entrar na faculdade. E não consegui entrar nem na USP, nem na escola, e eu fiquei mais brava do que andar para frente, que eu era nerd para burro, então você pode imaginar o que se mexeu com a minha cabeça. Aí eu entrei na OSEC, Uhum. e aí eu casei no primeiro. Eu falei naquele episódio lá da escola que você viu que você gostou, né? E eu falava para as meninas, para as alunas, não façam o que eu fiz. Aí eu casei antes de entrar na faculdade, ou logo que entrei na faculdade, uma coisa assim, e engravidei Você no casou primeiro antes de ano, entrar na faculdade, ou quase quando entrou, no primeiro, segundo já no período? primeiro ano. E no primeiro ano, para o segundo, Mas teu pai tinha falecido? meu pai faleceu em 77, eu entrei em 79. Mas tua Então, mãe viva. minha mãe é viva. Minha mãe é viva até hoje, graças a Deus. Aham. Então, eu tive os dois filhos na graduação. Não desejo isso para ninguém. Mas eu sabia que se eu saísse para cuidar de filho, amamentar, essas baboseiras todas, eu não voltava, entendeu? Mulher que sai Não, no peraí, você ano. tá de brincadeira. Você teve dois filhos fazendo medicina? Yes. Mas e aí, como é que era a rede de apoio? Tua mãe? Que rede de apoio? Não, pô, peraí, para aí. Como é que não? Você Tinha levava, babá, você tinha leva... babá, tinha babá, babá. Não tinha rede de Tinha? apoio. Minha mãe e minha sogra não curtiam neném. Não teve rede de apoio nenhum. Não, vamos respeitar, não gostavam de neném. Não Tá gostavam. bom, pô. Não, é Não tinha. individualidade, não Rede tem... de apoio, zero. Rede de apoio era babá, tinha que ter babá. Tinha jeito. Aí, deu tudo certo isso daí? Bom, Tem até neto já, né, pô? estamos Deu certo, aqui. né, pô? A gente sobrevive a coisas bem piores do que essa. Mas eu não recomendo para ninguém. De jeito nenhum. Ah, não, então isso não é sua primeira indicação aqui do episódio, não, né? Não, não Tenha indico. filho nos primeiros 3 anos de faculdade não é uma boa, não, né? Não, decididamente não. Decididamente não. Decididamente. Não, não, não. A gente só aprende com os erros, poxa. Pode ter certeza. Não. Se alguém está escutando, está pensando, perto de plantão, de ter neném, forget it. No way. Keep away. Nem sonhando. Nem sonhando. Tá. Durante a formação, tendo os filhos, casada, como é que você encontrou o teu espaço? É assim, você foca e vai, entendeu? Não pode ficar sem foco. Tem que ter um foco. Ah, mas você não tomava, desculpa o termo, você não tomava muita porrada, não, Silvano? Tipo, de mundo em relação a. Hoje a gente tem essa fala do empoderamento feminino, que eu tenho filha mulher, então eu acho muito bacana, tal, temos que fazer. Mas, poxa, você viveu uma época que não era nem Então, preconceito, né? Tipo, a mulher não tinha espaço, né? pode ter certeza. Apanhei muito, 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 muito. Tanto que hoje eu estou na Infecto, estou na radiologia, sou investidora anjo, me divirto em outras coisas, porque não tem condições, não dá, não tem condições, né? De tanto que você apanhou. Você tem que ter um foco. Você quer ficar, você tem que focar, né? Então é assim. Agora, não dá, não tem condições. A ortopedia não tem uma pessoa contratada até hoje. Você teve consultório? Tive um P consultório. Meu consultório, durante muitos anos, era muito maior que o do meu ex-marido, graças a Deus. Você vivia escola e consultório? Eu vivi escola, consultório, fábrica, Harvard, Diaba 4. Ah, não, peraí. Então você já introduziu, já bota nisso. Peraí, como é que você me vai para Boston? Aconteceu o seguinte, Boston foi ótimo. O ex era professor de cardio
Mas ele era intensivista também, da época do nada. Ele era intensivista com o Dário Birolini, imagina, Aham. da época da fundação da terapia intensiva. Aí um dia ele foi lá para um congresso, lá em Boston. Aí lá fui eu também, Boston, vamos embora, viajar, vamos para Boston. Muito bem. Aí eu pensei com meus botões, o que que eu vou fazer no congresso de terapia intensiva? Não estou afim. Aí eu fui ver quem era o professor titular de terapia intensiva, de ortopedia pediátrica. Por quê? Porque o Laredo, que era um cara que durante uma época boa, ele foi um cara que alterou toda a ortopedia brasileira, lá da Uhum. escola. E ele falava assim, vai fazer isso aqui. E aí você fazia, não tinha discussão. Um dia ele falou para mim, vai fazer o ambulatório de ortopedia de malformação, chamava na época. Não existia. Sim, doutor Laredo. Ah, sim. Então, eu fiz um ambulatório de malformação, sozinho, do R2 ao R4. Não tinha R3 e R4 não tinha, mas aí eu falei para ele, Toledo, essa residência aqui está muito ruim, eu vou fazer mais 2 anos. Como? Eu falei, eu vou fazer mais 2 anos. Então, você vai dar plantão à noite? Eu falei, não vou dar plantão à noite, eu vou fazer Mas mais peraí, dois essa época que anos. você já não fazia mais o café dele, não, né? Não, eu nunca fiz café. Aí, então, eu instituí mais 2 anos de residência. Aí, desses 2 anos, eu tive que fazer o ambulatório de malformação, que virou o ambulatório de ortopedia pediátrica, e eu fiz um ambulatório de quadril infantil. Só que na hora das chefias, ele deu para mim? Não, não deu. E eu fiquei brava, virei as costas, e como eu já tinha conhecido o professor titular quando o Nelson foi lá naquele congresso, eu liguei lá e falei, senhor, posso ir aí? Passar um ano? Pode. Ele sabia que eu falava inglês, ele achou maravilhoso, porque tinha uma Uhum. brasileira que falava inglês, que ele achava que aqui só tinha macaquinho, né? Índio, Uhum. macaquinho e cipó. Achou massa, ó, fala inglês, fala inglês. Então, posso ir para aí? Virei as costas e fui embora. Tão bravo que eu fiquei. Fiz 2 ambulatórios, do R2 ao R4, não ganhei chefia. Deu para os caras. Então, fui embora. E o outro não queria ir para lá de jeito nenhum, o ex. Né? Não queria. Ter que trabalhar, não queria, porque tinha que ir para lá fazer laboratório, tudo. Eu falei, olha, eu vou. Dizer aí, eu vou levar as crianças para embora. É E isso que eu aí ia te perguntar. As crianças foram junto? foram. Criança, babá, periquito, cachorro, gato, foi todo mundo. Aí aconteceu um negócio interessante. Não, peraí, Silvano, tem que perguntar como é que pagava essa conta, porra? Tinha bolsa. Só que é interessante a bolsa. Acho que não tá. A FAPESP naquela época tinha dinheiro de governo naquela época. Isso era 1989. Tá. Tá, então você vai lá e pega a bolsa da FAPESP. Muito bem. Fomos os dois, com projeto, tal, diabo a quatro. Aí a FAPESP, naquela época já conseguia cruzar dados, tá? A FAPESP, coisa muito séria. Aí a FAPESP eram bolsas boas. A FAPESP um dia me liga, manda o telegrama. Telegrama. Aí eu pego o telegrama para ir na FAPESP. Eu vou na FAPESP. O que era o telegrama? O que era o telegrama? Conta para mim. O que é? Da tua bolsa? Tiraram a bolsa. Por quê? Que o outro lá estava recebendo bolsa. Estavam os dois indo para o mesmo lugar, não tinha que ter Mas não bolsa. podia? Por quê? Não, Olha, porque cada o um tá fazendo outro um trabalho, pô. interessa. Maridão tá tendo bolsa, você não tem que ter bolsa, fofa. Mentira, sério? Ô, Pô, mas isso é ridículo. não, não, isso é Brasil. FAPESP. E aí, mas e aí, você que perdeu a bolsa? Claro, mulher. Pô, que ridículo isso. Sou, Ainda bem que você consegue rir. Eu nem vi, eu fico sou meio puto com isso. Pô, acho ridículo esses negócios. 1989. Eu recebi esse recadinho em comecinho de março de 89. E aí, obviamente, que mudou completamente o planejamento e a receita de vocês, né?
Não, é bom que você acabou que indiretamente você disse, porque acabou que eu te cortei aqui, você nem tinha falado que ele tinha aceito ir também, pô. Não, é o seguinte, eu não queria, não queria, aí baixou, né? Porque essas coisas baixam. Vou para Harvard. Quando você está na escola paulista, você tem que encher a boca. Na faculdade de medicina, não, o pessoal já é mais chique e tal, então não precisa encher tanto a boca. Mas na escola paulista, você enche a boca. Vou para Harvard. E na escola paulista, tem gente muito grande, e todos foram para Harvard. Então, você ir para Harvard, no começo eu não quero, não quero, não quero, mas depois, assim, todo mundo foi. E um dos maiores amigos, que era dele, mas depois migrou para mim, que era o Nestor Shore, que em paz descanse, se foi lá. E tinha muito amigo nosso que estava lá. O Evaldo do Fleury estava lá, o Alan Gabay estava lá, um monte de gente estava lá. Então aí começou a mudar o contexto. Vou para Harvard, está todo mundo lá. Então vou estar sozinho. Aí tá, então vamos, entendeu? Então, E vamos. nesse vamos, fecha a porta tudo aqui em São Paulo, no Brasil, fecharam as portas todas. Vocês ficaram lá 1 ou 2 anos? Infelizmente, só um ano. Porque o que aconteceu? Se continuar assim, nós vamos ficar até amanhã aqui, Ah, Carlos. não, vai. Não, mas é vivo, ele vai nascendo, assim. A gente vai podando algumas coisas, mas ele tem sempre umas mutações. Vai dar certo, confia em mim. Aí o que acontece? Estamos lá. Eu estava no céu, porque eu estava num serviço que não tem nome, que era o Children's Hospital. E meu chefe era uma maravilha, um canadense, da época da fundação quase, da ortopedia pediátrica. A ortopedia pediátrica nasceu no tórax, no Canadá, serviço do professor Salter. E esse era o John Hall, que era um, nem tem palavras, tá? Um cara muito, muito bacana, do tamanho de um trator do John Deere, um cara enorme. O cara foi fenomenal, foi um estágio fora de série. Quando estava na hora de ir embora, ele falou assim para mim: Silvana, não vai embora não, teu lugar é aqui. Eu operava lá, uma coisa do outro mundo, não existia isso. E ele falou: não, fica aqui. Eu falei: como é que eu vou ficar aqui? Meus filhos estão indo embora, meu marido não vai deixar. Eu falei: vire-se, isso é problema, é um problema, ele sempre falava, mas não é meu problema, é problema seu. E não teve jeito. E aí o que aconteceu? Meu sogro morreu de sepse. Ele era diabético, relutante, não se tratava de jeito nenhum, e o cirurgião que operou ele comeu umas bolas, uma atrás da outra. Era uma Uhum. feridinha no dorso da mão, não operou direito, péssimo. E aí o Nelson, já no meio, ele detestava o que ele fazia no Mass General, que era rato. No meio do ano, com a desculpa que o pai estava doente, me largou, largou as crianças, largou tudo e foi embora para São Paulo no meio do estágio. Largou tudo. Me largou lá em Boston, que eu dei graças a Deus, e foi embora. E aí, no fim, já o Bernardo esticou as botas e morreu. E aí, o que acontece? O Nelson foi então para a fábrica, que a fábrica estava concordatária, estava quebrando, já fazia 3 anos que não pagava o dividendo, papapá, papapá. E, bom, eu voltei para São Paulo, voltei para a fábrica, voltei para a escola, pé da vida, porque meus 2 ambulatórios já estavam na mão dos outros safados lá, E você ainda e tinha tido o convite de ficar lá, né? tinha tido convite formal para ficar lá. E aí o que aconteceu? O outro tonto não estava dando conta na empresa, do pai. E não estava dando conta, e não estava dando conta, e não estava dando conta. E aí eu vi que não tinha jeito, meu, tinha que ir para lá, boi de piranha, né? Uhum. E aí o ortopedista foi lá brigar. 30 anos eu tinha, 31, sei lá. Mas aí o que aconteceu? Como eu fui tomar, como eu falei, tem que ter foco, né? Então, se eu vou para lá, eu vou para lá para tomar uma atitude. A empresa estava quebrada. E essa brincadeira de vai para lá com foco foram 10 anos Era empresa de quê? de autopeça. E o que você sabia de autopeça, pô? E você fica 10 anos na empresa? E você meio que abandona a medicina nesses 10 anos? Tudo. Larguei estava no mestrado, larguei o mestrado, larguei o Einstein.
eu fazia a parte voluntária, fazia tudo, né? Fazia a coluna e fazia a E teu ortopedia orientador pediátrica. quis te matar ou você conseguiu conduzir bem? Não, tive que largar no meio. Eu estava terminando já o doutorado, o mestrado. Mas você vai Mestrado. fazer o quê? O outro não quis nem saber. Abandonou. Mas eu me dei muito bem. Aprendi muita gestão. Aprendi muito. Nossa, aprendi horrores. Mas foi muito difícil. Muito difícil. Correr Mas a e aí? sangue. Pera aí, essa parte eu não sabia, poxa vida. Adorei isso daí. Você aprendeu como? Só na porrada? Ou você foi fazer algum curso, alguma coisa? Nada. Meio, vou fazer o curso aonde? Na briga. Uma loucura aquilo. Não tinha tempo para fazer isso. Aqui era das 7 às 11 da noite, todo dia. Meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, todo santo dia. E isso era Sábado. vocês dois ou teu ex continuou na medicina? Claro que ele continuou na medicina, ele não queria saber da fábrica. Aquilo ali, para ele, ele não tinha condições, incompetente. Ó, para de me arrumar o problema depois, eu vou ter você aqui processado pelo canal, poxa vida. Você está perguntando, eu estou respondendo. Falei para você que eu não queria falar disso aí. Falei, não falei? Falei em off, a gente. Falei para você, vamos falar em off. Eu acho melhor Tá. depois você grava, guarda, e a gente faz um outro. Para com isso, deixe meus episódios vivos, poxa vida. Ó, eu edito, eu posso bloquear coisas que você queira, tá? Não, 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 tudo bem, isso aqui é conhecido. É conhecido. O que eu vou fazer? Não teve jeito, eu tive que Depois desses 10 anos, então tá bom. Você aprendeu pra caramba, aprendi pra caramba. Aprendi pra tá? caramba. Mas e aí, conseguiu deixar a fábrica de pé? Ou Veja, ela morre no a final de gente, 10 o que a anos? gente aprende é o seguinte: quando o buraco é muito embaixo, os erros são muito crassos, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser o Bill Gates, você não precisa ser o Elon Musk. Quando o erro é muito grave, você precisa sentar com alguém, e a diretoria toda da empresa estava muito contente que eu estava lá, porque eu era uma pessoa que era uma ortopedista que queria salvar a empresa. Uhum. O gestor grande era um megalomaníaco doido, de pau. Péssimo gestor. Ele era um grande implementador. Gestor péssimo. E a diretoria estava muito preocupada com seus empregos, não queria perder seus Olha. empregos. E a única pessoa que estava lá, realmente, da família, preocupada com a sobrevivência da empresa, era uma nora, que vos fala. Então, a diretoria vinha falar com quem? Com a Nora, porque a Nora estava preocupada com os empregos da diretoria, Uhum. que deixava o gestor doente, caía até a ditadura do gestor. A diretoria é minha. Eu falei, não, a diretoria é do conselho de administração. E, na verdade, o que acontecia? Eu ocupava, dos 10 assentos, eu ocupava 3. Meu, do ex e do irmão dele, que era um traste igual. Desculpa o termo, não tem outro. Mas era uma governança maravilhosa, né, pô? Nossa, tudo, tudo que você quiser aprender de não governança, conversa comigo. Então, o que eu fiz? Eu fiz Eu um adorei. A plano empresa tinha uma estrutura de compliance você maravilhosa. não faz ideia. Então, eu fiz um plano de recuperação da empresa. Não precisava ser gênio nenhum, acredite em mim. Uhum. Muito bem. Aí, a empresa precisava de dinheiro. Então, precisamos chamar dinheiro. Vamos chamar, quem teria? Banco. Então, Quando o é que a Brasil gente está? Que época é isso? Que ano? travou, Mais ou menos em que ano que era aí que travou, aconteceu isso? travou. Tô te escutando, mas não tô te vendo. Tá travado mesmo para mim. Minha câmera tá parada? Agora eu não tô nem te ouvindo. Agora foi. Voltou, voltou. Que ano que Porque, era isso, Vana? peraí, eu voltei em 91. Eu entrei em 90. 90. Então, mas isso aí foi. Essa crise foi plano Collor ou foi antes ainda?
Foi logo no plano Collor. Eu não peguei o plano Collor por uma questão de semanas. Foi logo depois. Não, mas assim, a dúvida o plano Collor influenciou nessa crise? Tá, Crise totalmente criada pelo gestor. tá, entendi. Totalmente por personalidade de gestor. Por Tá. incompetência E aí, e aí, absoluta, e aí você fica de 90 a 2000? quase 2000. Quase 2000. E como é que finaliza o 2000? O Bradesco disse o seguinte: bom, Silvana, se você não quer vender, porque daí durante algum tempo eu tive uma crise grande com o banco, porque o banco que entrou quer sair, né? Quer realizar. E eu falei: não, agora eu não quero realizar. Olha, eu deixei sangue aqui, deixei a empresa em ordem, né? Agora eu quero ficar com a Ah, você empresa. deixou a empresa em ordem mesmo? Claro, Pô, pus que o banco, legal! pus o banco para trabalhar. Olha, que negócio é esse? Nós nos tornamos a maior empresa de autopeças de toda a América Latina e mais um pouquinho. Então, Eu tava esperando uma bancarrota, pô. Pensei que esse 2000 aí fosse uma catástrofe no final, pô. Você não tinha foi conseguido para resolver mim, nada, pô. não, para mim foi porque o meu problema não era realizar dinheiro, eu não sou banco, meu negócio era ficar com a empresa. Mas o banco quis realizar e quis sair, e eu não queria sair, depois eu conto em off. Mas eu tive que realizar porque o banco disse o seguinte: bom, agora então a senhora não quer sair, então vou aportar capital. Bom, aí tchau, acabou, né? Se Você dilui. finila comedi. Uhum. Saí com dinheiro, tal, mas não era essa a minha intenção. Minha intenção era ficar com. Pô, botei aquele negócio em pé, enorme, e não teve jeito. Pô, que legal isso, mano. Legal E você nada, ficou. perdi a empresa. Ah, não, peraí, poxa. Mas assim, aí é tudo a questão voltando para a história da perspectiva, né? Pô, foi Então, uma baita de uma conquista que você teve, poxa. para o meu foco, foi péssimo. Você é muito Foi exigente, péssimo. Silvana. Hã? Você é muito exigente, poxa. Não, veja, como eu falei para você lá para trás, você tem que ter um foco. Senão as coisas não, né? O meu Concordo. foco era entrar e dar um jeito, resolver o Você problema deu, da poxa. empresa. É, mas eu queria ficar com a empresa. Tudo bem. Mas então vamos lá. Dentro da tua tese, o Ah, foco você deu certo. Você mudou não, teu foco no meio do caminho, pô. não, não, O não, não, foco não. O meu inicial era só foco resolver a empresa, não era ficar com a empresa. resolver a bagunceira que aquilo ali estava, que era um, não vou falar a palavra, e Não, ficar você com a não devia. empresa. Você não tinha capacidade, quando você entrou, de saber que você ia conseguir resolver, poxa. Acredito eu. Nenhuma. Eu não sabia nem o que estava acontecendo lá, não tinha ideia. Ah, Mas é então, poxa. como eu Ah, falo então, para você. então foi uma baita de uma vitória, poxa. Tudo bem, você não Não, acabou com a empresa no foi que a final, empresa mas. não quebrou. A empresa não quebrou Ó, e a cresceu. empresa não quebrou. Você teve provavelmente o maior curso de gestão que alguém poderia ter na história, Na história eu não vou dizer, mas foi um bom curso de com, gestão. com êxito final, e Teve isso. ainda tomou uma porrada no final para aprender mais ainda, pô. Aprendi muito. Muito, Pô, muito, 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 muito. Aprendi muito. Nossa Senhora. E aprendi a me lidar com player monstro. Nossa Senhora. Mas depois me portei mal. e aí, como é que. Não, tá bom, então não entra no mal. A gente vai falar que o objetivo do meu canal é só felicidade e o bem. Entendeu? Você para dos seus Então tá comportamentos bom. ruins, das suas Como birras, bem, eu entendeu? posso falar para os ouvintes. No final, quando você É, termina, como é que você volta para a saúde? demorou para voltar para a saúde, porque eu tentei fazer a gestão do resultado. Tá. Não rolou. Ah, é? Né? Apanhou de novo? Eu tava crente que agora era só para cima, poxa vida. Não, não, não. Aí teve, no comecinho fez, mas depois o cara metade quis fazer sozinho a gestão, né? Tá. Tá. Ah, mas Aí isso aí vocês estavam casados ainda. eu me separei faz 2 anos.
Ah, tá. Tá bom. Então entendeu? tá. Entendi. Aí foi complicado, tal, demorou. Aí até chegou uma hora que eu falei, ah, não, não dá, tem que voltar para ortopedia, tem que voltar para a escola, tem que ver doente, porque está me fazendo muita falta no ver doente. Quanto tempo você fica sem botar a mão no paciente? Ah, eu voltei em 2011. Pelo menos 10 anos, né? 11 2000, anos? 11 anos. 2011 eu voltei. Tá bom, então vamos pegar essa tua experiência. O Como é quê? que é voltar? Ah, é muito bom Andar de voltar. bicicleta? Não, mas é andar de bicicleta? É só atender? Ou então Não, você, tipo, estava insegura, puxa, não lembro das não. coisas, tá Na tudo parte, atualizado. a parte cirúrgica em ortopedia, especificamente, mudou horrores. Horrores. Nossa Senhora, quando eu voltei, eu vi o instrumental, eu tomei um susto. O instrumental que eu tinha, que eu estava acostumado com ele, era um instrumental muito delicado, mais ou menos, né? Em ortopedia não tem nada delicado, mas tudo bem. Era um instrumental muito delicado, com o qual eu estava muito acostumada e tinha muita facilidade para operar. Quando eu volto, é um instrumental bruto para chuchu, mas que dava, por exemplo, em escoliose, essas coisas, ele dava uma translação e dava uma colocação das curvas, digamos assim, muito boa, entendeu? Muito boa. Mas muito bruto o instrumental. Bruto, sabe? Muque, coisa de homem mesmo. Mudou muito o instrumental. Era outro instrumental, completamente diferente. E eu tomei um susto. E eu falei, não, preciso treinar isso aqui. Isso aqui não dá para Mas você tinha que voltar. operar, não teve nenhum momento, vou virar clínica. Não, não, não. Tá. Eu sempre gostei de pôr a mão Uhum. no doente. E mas não consegui voltar para operar e nós não vamos entrar agora nesse quesito, Bom, você que manda, você é convidada, poxa. porque nós tivemos uns problemas graves lá no ortop. Tanto que eu estou Tá. no infecto agora, entendeu? Aham. E esse problema grave evoluiu, tanto que eu falei, bom, eu vou fazer meu doutorado relacionado a isso aqui. E o pessoal disse, não, não vai. Eu falei, não, eu vou. Não, não vai, não, eu vou. Ficou assim, não, 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 não. Mas peraí, peraí, situa o tempo, poxa. Você volta em Isso, 2012, 12 ou é, 2? 2011. Não, peraí, agora estou perdido. Não, A não tá. empresa, a empresa entra em 90 90, e fiquei fica até até 2000. 2000, mais ou Tá. menos, 2000. Aí você Aí vai eu administrar fico mais ou a menos fazendo receita, gestão tá? E fica particular, aí. Você fica outros 10 anos disso? mais ou menos. Ah, então você Mais fica ou menos. 20 anos sem botar a mão em paciente, pô. Você falou para mim que ficou 11 anos? Não, você fica 20 anos sem botar a mão em Não, não paciente. fiquei, não falei que eu fiquei 11 anos. Eu falei que eu fiquei na empresa 10, Ah, eu entendi 11. depois, não. Depois mais uns quase 10 por aí, fazendo mais ou menos gestão. Você tá Silvano, então você entrou em outra medicina, pô. Não entendi. Você entrou em outra medicina. Não é instrumental que mudou, pô. Mudou tudo, Não, não pô. é outra medicina, porque a ortopedia é um negócio que não muda muito, tá? Vai por mim. Tá? As coisas ficam meio paradas no tempo e no espaço. O material cirúrgico meu mudou para chuchu. Então, isso aí, para mim, foi complicado e me causou espécie. O que mudou bastante também foram outras coisas lá na ortopedia, que também causaram espécie, e isso evoluiu mais ou menos. Ah, mas aí a única pergunta que eu acho relevante de fazer aqui, nem para a gente entrar nessa seara. Você não acha que você também mudou muito? Pô, você amadureceu absurdamente. Você voltou É, para um local que todo mundo estava igual. sim, eu tive uma vivência que ninguém teve lá, tive uma vivência Porra, muito grande, sim, sem dúvida, você deve sem ter dúvida. voltado igual um trator querendo transformar tudo, pô. Não, não, depois eu fiz muitas coisas, mas muito sozinha, nada envolvendo praticamente ortopedia, porque o pessoal me via muito como um peixe meio fora d'água,
Então, eu fiz meu mestrado, mas eu fiz o mestrado na medicina translacional. Fiz o mestrado Tá. com disco intervertebral, com diabetes. Fiz na nefro, na medicina translacional. E aí, quando eu fui estudar o meu grupo, que era a coluna, e eu vi o problema da infecção, foi aí que eu comecei a TI. E é aí que eu me apaixonei por todas essas coisas de TI. E aí, o que aconteceu? Como eu fui ver essas coisas de Zero telemetria, consultório nessa volta. Só escola. não, eu tive, deixa eu ver, eu parei o consultório lá para 2010. Tá. Eu parei o consultório lá para 2010. Por quê? Porque o consultório particular começou a cair muito. Lembra da crise de 2008? Uhum. Do Sim, mortgage, sim, sim, essas sim, sim. coisas? Aí começou a cair muito. Aí eu cheguei a cogitar, fui ver os convênios, tudo, mas meu ex me desestimulou muito, mas muito, muito, muito a entrar nos convênios. Não, porque não sei o que lá, porque você vai atender agora a cada 10 minutos, você estava Ah, Pelo acostumado que, com pelo uma que, hora. isso aí foi um ponto positivo dele, pô. Não, porque eu Ah, foi sim, Silvana. parei de ver doente. Péssimo, péssimo, muito ruim, muito ruim, muito ruim, péssimo, muito ruim. Você ia Foi estar realmente atrelado e dominado nesse mercado até hoje, poxa. no. Que eu veria quantos doentes eu quisesse. Se Ah, fechasse verdade. conta, era um problema meu. Se não fechasse conta, não era Tá problema dele. bom. Ele detestava que eu tinha um consultório, que era quatro dele, entendeu? Eu Entendi. tinha um consultório muito interessante, eu operava bastante, mas eu tinha um consultório de resolver problema dos outros. Era um consultório muito legal. O que é resolver o problema dos outros? Defina isso. Eu recebia muito paciente que era encrenca de muito professor titular, Tá. e eu recebia muito paciente que vinha especificamente para não operar. Ele tinha Tá. recebido indicação cirúrgica por qualquer razão, mas geralmente por causa de hérnia, geralmente era de disco, que não era indicado, não tinha indicação formal. Uhum. Então eu tinha paciente cirúrgico, tinha tumor, não tinha trauma, e tinha muita encrenca de cirurgião importante que vinha no pós-operatório. E tinha paciente que tinha tido indicação, mas ia para uma segunda opinião para ver se dava um jeito de não operar, e realmente eram pacientes que não tinham indicação formal. Então, tinha um consultório pesado. Aí começou a diminuir, diminuir depois da crise de 2008. Uhum. Aí eu acabei fechando o consultório, porque realmente era um consultório caro, era um consultório enorme que eu tinha, duas salas, com Só antessala. teu? Só, Só só meu você lá no atendia? Einstein. Só eu atendia no Einstein. Consultório grande, tinha um consultório grande. Mas aí começou a cair bastante, logo depois 2 anos depois da crise de 2008. E aí Mas antes da crise do subprime, você ganhava dinheiro? Consultório era lucrativo? era um consultório grande. E aí eu fui nessa conversa do ex Uhum. de não pegar convênio, não pega convênio, não pega convênio, não pega convênio, que na verdade ele fez essa conversa porque ele tinha ciúme do consultório. E não devia ter feito isso. Porque se não fechasse a conta, não fechava a conta, é problema meu, entendeu? E realmente eu não gosto de atender paciente rápido. Eu sou de uma velha guarda, eu gosto de ficar uma hora com o doente. Paciente, não se fala mais doente. Mas é problema meu. Hoje eu me arrependo. Outro dia eu fui buscar esse pessoal que Como é que você ia conseguir ficar uma hora com um paciente do convênio? não ficava uma, ficava 10, ficava 15 minutos. Isso era problema meu. Mas não devia ter ido na conversa do outro. Sabe quanto me pediram agora? Eu acho que ele foi bem intencionado. Você tenha certeza que não, tá? Sabe quanto me pediram para me colocar agora no Bradesco? Ah, Chuta. faça a mínima ideia. Pô. Pediram o quê? Dinheiro? Esse pessoal que intermedia para te colocar no Ah, consultório. tá. Entendi. Para credenciar. Uhum. Sei, não faço ideia. Quanto? 5.000. 25 mil reais. 25.000 reais? Yes, boss. É, isso aí é. Sabe?
Uma coisa assim do outro, eu não acreditava, eu caí da cadeira, tive que levantar sozinha. Não, Então, isso aí é um absurdo, porque, putz, tem alguém ganhando dinheiro, né? bom, o intermediador está ganhando Isso dinheiro, você concorda? aí. Não, o intermediador. O intermediador, teoricamente, para mim, o problema é dele. O problema é que tem alguém dentro do Bradesco e dentro das operadoras ganhando dinheiro para esse intermediador poder fazer o trabalho dele, né? Esse que é o grande problema, pô. O intermediador tá bom. Aí eu não tô nem aí, pô. Ele cobra o valor que ele quiser. O problema é o interno, né, poxa? Certo? Então, eu me arrependo muito de ter feito isso. Porque se depois se quisesse atender, não quisesse atender, quer que atender em 10, em 15, em 20, sei lá, não interessa, o problema é meu. Mas se você perde mão de não ver doente, muito ruim isso, muito ruim, péssimo. Não, esse ponto é muito importante que você está trazendo. Eu acho que tem muita gente vivendo essa situação. Eu, particularmente, sou um desses, tá? Eu tenho esse dilema, eu tô com 20 anos de formado, né? E eu tenho esse dilema de uma forma absurda. Eu fiz uma clínica aqui no Rio de oftalmologia para fazer atendimento diferenciado para plano de saúde, Uhum. vivo de operadora hoje, tem esse problema parecido com o teu. Adoro paciente, adoro ter relacionamento, adoro trocar meu momento, mas, poxa, tá difícil de fechar a conta no final do dia e É, muitas mas vezes é isso eu mesmo. fico num dilema gigantesco de se não vale a pena ir mais para um premium, né? Porque tá complexo. E vai piorar. Por Vai, quê? com Vai certeza. piorar. Porque eu vejo, por exemplo, eu vejo o seguinte: ainda tem paciente que me procura particular, tá? Tipo assim, Tá? quebra meu galho, pelo amor de Deus. Muito bem. Então, o que que eu fiz? Eu estou com um consultório no Livance. Vocês têm Livance no Rio já? Vão, se não Tem, tem, tem. vão. Ah, Duas já tem. unidades. Eu acho que esse cara é um gênio. Bom, muito bem. Gênio. Meu Gênio, Cláudio gênio. Bifano é gênio. Claro, me foi. Ótimo, muito bem. Não conheço, também não tenho viés. Posso falar o que eu quiser. Muito bem. Não, eu fui visitá-los. Eu fiz um episódio com o sócio dele, que é oftalmologista, por Sei. acaso. É brilhante, muito legal. Brilhante. Muito bem. Então, porque tem gente que ainda procura para quebrar galho, né? Porque está na terceira opinião, já não sabem mais o que fazer. Mas 99% vai no convênio sabendo que está indo no médico errado, mas vai no convênio. Exato. Entendeu? Vai jantar fora, não sei das quantas, paga 2 pau para jantar fora, mas não vai no médico. Quer dizer, a cabeça das pessoas está tão conspurcada, mudou tanto, você entende? Então, eles Não, mas isso é uma sabem. grande preocupação que eu tenho, Silvana. Porque hoje eu tenho, quando eu vou ter algum contato, faço algum relacionamento novo, e aí eu falo, vai lá no consultório que eu tenho convênio. A pessoa me olha de cara feia. Teoricamente, é um predicado de incompetência. É um predicado de incompetência, mas o cara não vai no particular, É. tá? Ele não vai, ela não vai no particular. Você fala, olha, você vai no médico fulano de tal, você vai pagar essa consulta, tá? Porque é o Uhum, melhor que tem. Eu só vou te mandar no melhor que tem. Porque uhum. teu filho, ou você, ou tua mãe, ou teu tio, tem uma patologia grave e merece, precisa de uma consulta com o melhor que tem. Você não quer ficar depois? Não interessa. Mas a consulta com uma opinião com fulano, fulano e tal, você Sim, sim, sim. precisa ter. Aí começa a contra-argumentação, que eu não tenho paciência. Uhum. Não nasci para isso. Não, não tenho. Mas o que eu sei que o cara vai no Cocardia ou no sei lá onde, vai, né? Um restaurante fulano de tal que custa 3 pau, 2 pau para a família. Então, não Sim. tenho mais paciência, pessoal. Mas olha com cara de porcaria para que o outro, que é para ser o rei da cocada preta, tem convênio. Mas vai no Tá, mas convênio. aí então, peraí, vamos polemizar isso então. Você não acha que a gente tem parcela de culpa? Nós quem? Classe médica? Deixa eu contar Você uma acha que é coisa. só social? Não, deixa eu contar uma coisa para você, porque eu estou vivendo isso. Aham. Eu estou num divórcio. Espero que muita gente me ouça. Eu estou num divórcio que meu ex judicializou. Muito bem. Então, eu estou com advogado de família, advogado criminalista. Eu nunca vi Bom, uma olha aqui, o casa. meu episódio, ele é não, meu canal é não monetizado. Você está me arrumando
um processo com um coitado aí, Não, não, que não, eu não, não, não não. conheço. Olha Não, aí, hein? veja, olha Ô, o que eu estou coitado, olha dando, aqui, não faça isso, hein? olha o que eu estou dando sem cobrar, que é pior. Tá? É pior. Então, eu nunca vi uma classe tão organizada, tão corporativista como dos advogados. Veja, o Brasil para durante um mês, no fim do ano, porque os caras vão descansar. Uhum. Ah, mas nós estamos muito cansados, nós trabalhamos muito. Sabe o que eu falo para os residentes? Você está cansado? Você está cansada? Você não gosta do que você faz? Você não quer trabalhar? Vai ser florista e dá seu lugar para quem quer trabalhar. Não precisa ficar aqui. Dá lugar para quem quer. Agora, o Brasil para, porque os caras são muito bem organizados. Por que nós não somos iguais? Pergunto eu para você. Se os advogados sabem se organizar dessa forma, por que nós não sabemos? Podemos copiar, copy-paste, não pode? Porque você começou falando da questão do ego que o professor disse. Eu acho que esse é o grande ponto. É Mas um querendo ser o maior do que o advogado, outro, eu pô. posso falar para você, o advogado tem um ego muito maior que o nosso. Tanto que eles sabem se organizar e nós não sabemos, porque um tem ego, o outro não tem. Nós não sabemos, dentro da medicina, só tem um grupo que realmente sabe se organizar, mas só eles, que são os anestesistas. Estão sendo mortos também, né? Hã? Mas estão sendo mortos depois que começaram as cooperativas. Mas então, o que acontece? Não adianta você ter um grupo dentro de um universo de médicos. Nós agora somos 500 mil, vamos ser 1 milhão. Sim. Mas advogado tem muito mais do que 1 milhão. E eles sabem se organizar. Eles são brilhantes. Eu posso falar por conhecimento de causa. Eu estou nessa porcaria desde 2019. Eles são brilhantes. É para tirar o chapéu e aprender com eles. Nós temos que aprender com eles. Porque nós estamos afogando na miséria. E agora com Mas o você milhão, tem algum ponto de vista ou alguma perspectiva de forma de organização? copiar tudo. Tudo que eles fazem, copia tudo. Não inventa a roda. A roda está lá, dentro da organização dos advogados do Brasil, porque eles são brilhantes. Não inventa novidade. Está tudo lá. Agora, tem que ter vontade da classe. Eu não vejo. Nenhuma. Eu dou muita aula de Eles, valor, né, Silvana? Então, e nas aulas de valor eu coloco sempre a questão de união de classe como uma das grandes alternativas para a gente mudar e virar a chave, né? Mas assim, sempre termino falando que é só uma utopia minha. Que é como eu vejo a gente fazer a transformação, mas eu não vejo nenhuma viabilidade disso acontecer. porque, veja, é só copiar, não precisa inventar nada. Copie e cola. Tudo que eles fazem dá certo em termos de classe. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, tá? Mas para a classe dos advogados é uma perfeição. Você não consegue quebrar a barreira, eles são invioláveis, é uma coisa impressionante. E nós somos uma peneira, daquelas bem, buracos bem grossos, como se fosse queijo emmental. É uma diferença brutal, incrível. Nós não temos a menor barreira para nos sustentarmos em absolutamente nada. É verdade. A gente Eu concordo discute totalmente com muito, você nisso. a gente discute muito a precariedade do médico dentro das reuniões de gestão, lá no grupo de gestão IA e empreendedorismo Tá? da radiologia. O que a gente discute é uma realidade muito bruta da precariedade do médico. E por que não vai para frente? Quer dizer, a fonte pagadora e o governo faz pó do médico, pó do médico. Como é que um médico, a gente fala sempre do radiologista, né? Como é que um radiologista faz 70 ultrassons numa manhã? Uhum. Como é que faz? É impossível, e faz. Como é que um raio-x cobra-se de 3 a 5 reais por laudo? Uhum. Não é? Como é que pode? 50 reais um laudo de ressonância magnética. Como é que o Nitamar, que é um gênio, como é que o Kita, que é um gênio, lauda por 50 reais uma ressonância? Não é possível. Então, por que tem essa fraqueza de gente que é gênio?
Como é que chegou nesse ponto e fica nesse ponto? Por que que o advogado, que não é gênio nenhum, eles sabem se cercar e se proteger de uma forma tão competente? E a gente não copia e cola. Será que é simples assim, Simone? Esse Não, copia e veja, eu não cola? estou dizendo que é simples Não, assim. não, não, eu sei. Mas, tipo, não é nem se é simples assim, né? Será que isso é viável? Não sei, É, precisa parar, né? não, que precisa parar, mas aí é o grande problema, sabe? É, acaba que é sempre aquela roda, né? Esse parar e buscar as alternativas e buscar as soluções é o O que. que eu vejo é o seguinte: 70 ultrassons por período, R$ 3 o laudo de raio-x, você chegou no limite, não tem mais onde Ah, empurrar não, esse não, a negócio. gente passou do limite. Isso não tem. Sem sombra de dúvida. Tá? E vão continuar aumentando esse limite. Essa é a proposta hoje da verticalização e da consolidação em grandes grupos, é essa ideia do ganho em escala, né? E tentar diminuir o atendimento. Essa é a grande proposta, né? Que é aquela máxima do modelo de capitation que a clínica de ortopedia começa a aceitar e simplesmente passa para o segundo andar, sendo que no segundo andar não tem elevador. O paciente tem que subir de escada. E aí ele acaba criando uma baita de uma dificuldade e menos pacientes vão lá. Mas ele continua ganhando por cabeça, atendendo menos pessoas. E aí você vai vendo as estratégias que vão fazendo para sobreviver nesse modelo. E esquecendo completamente que o foco é o paciente, que o objetivo a gente está aqui para a gente cuidar das pessoas. Mas aí acontece o que aconteceu há 2 anos em Nova York, que é a epidemia de sarampo na cidade. E coisas do estilo. Uhum. Então, você pode até chegar no limite, que é aquela linha vermelha, mas não dá para passar da linha vermelha. Há limites que você não pode ultrapassar, entendeu? Mas o que a gente vem fazendo é esticando a linha vermelha, né? Teoricamente não se passa da linha vermelha, mas ela vai sempre esticando mais, né? Esse é o grande problema que eu acho que a gente está tendo. Começa que muitas pessoas conversam isso com normalidade. E começam com normalidade e de verdade. Às vezes entregando resultado financeiro. Porque o que acontece é que você tem os fogos em Los Angeles, né? Aí Uhum, começa a pegar a casa dos caras, entende? sim, Não pega a periferia. É isso que eu quero dizer. concordo. Então, a empesteação, aí começa a pegar os caras e os filhos dos caras, vão morrer de Shigella, salmonela, sei lá eu o quê, entendeu? Porque você pode esticar a linha Ah, vermelha, mas vamos pegar dentro do teu exemplo a morte lá do executivo da United. É isso. Então, assim, começa a ter uma análise, hoje está todo mundo falando, está todo mundo com medo, pô. Você começa a ter uma conversa de tipo, putz, isso aqui daqui a pouco vai chegar perto de mim, né? não, já chegou. Ah, mas a Chegou. ilusão é uma maravilha, né? Então a ignorância é uma dádiva, né? Eu Então, acho mais fácil, mais factível formar-se um grupo que depois cresce, tipo grupo de WhatsApp, tipo do Fabrício, GPM. Uhum. e que tome conta e faça um copy-paste dos advogados, porque não é possível. Tem que tomar. Não dá mais para você cobrar R$ 2 um raio-x, um laudo de raio-x. E não dá para passar de 70 ultrassom por uma manhã para 100 ultrassom por manhã, porque não dá para Sim, fazer, sim, 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 é sim. fisicamente inviável. Eu acho que não dá mais para empurrar essa linha vermelha, entendeu? Não, faz sentido. O que você está trazendo, infelizmente a gente não tem essa reflexão, né? E acaba que é um assunto que, que nós não gostamos de ter,
o mercado menos ainda, mas que, como você trouxe bem, eu acho que a gente tem que começar a ter com mais naturalidade que a gente chegou no caos. E, de alguma É, forma, a gente tem que porque, buscar novas soluções e outras oportunidades. porque o problema é físico. Você não pode ter uma pessoa fazendo Sim, 100 sim, sim. ultrassom numa manhã. E você não pode cobrar R$ 2 um raio-x. É físico, porque alguém tem que pagar a conta no fim do mês. Mas Não por tem essas e clínica. por outras, Silvana, né, que a ideia da implementação da transparência não é tida, pô. Porque acaba que esse dado ele não vai para frente. Esse dado ele não é aberto. É Você claro que vai, não. você Mas, vai, você vai atendendo mas com essa escala. as clínicas quebram. E os hospitais quebram. Ah, sim, mas o sistema continua de pé, né? Esse que é o grande ponto. E aí vai ter lá os amigos do rei sempre, que vão ter alguma benéfice e o negócio continua girando. E aí vai mudando de mão o poder e a gente acha que uma hora vai dar certo. Essa que é a minha visão, infelizmente. Eu sou bem descrédulo em relação a esse modelo que a gente tem. Assim, uma das coisas que eu gosto muito de fazer aqui, e sempre tentei fazer, é de alguma forma ganhar notoriedade, ganhar voz para conseguir falar coisas que eu acredito, que as pessoas não deixam eu falar, sabe? Isso aqui, infelizmente, eu tenho certeza que esse episódio que a gente está fazendo, por tudo isso que a gente está conversando, não vai engajar, Não. porque o sistema não deixa ampliar. Sabe? O sistema gosta do thumb up, sabe? O sistema gosta da alienação. Então, vê o florido, tal. Toda análise mais reflexiva que você tem e você traz uma perspectiva de encontrar novas soluções, não engaja. Eu tinha uma baita de uma esperança, sabe, disso daqui, das mídias sociais, do YouTube e tudo mais, poder dar voz, porque de certa forma dá. Então, fazer do jeito que a gente quiser, a gente pode fazer aqui. Só que, infelizmente, o sistema acaba arrumando algumas alternativas de não fazer o episódio engajar. E aí, tipo, como gerar essa voz para mais pessoas, sabe? Quer ver eu engajar para você agora? Vou te engajar, quer ver? Tá. Então, eu tenho idade, não tenho? Aham. A idade traz experiência, ela não traz inteligência, ela traz experiência. Muito bem. Então, eu vejo que eu tenho condições, porque eu falo com a porta, né? Eu falo com o vidro, mexeu, eu estou falando com o vidro. Então, o que eu vejo, eu sempre ensino o seguinte: eu fiz a escola americana aqui em São Paulo, a escola graduada. Vocês têm escola americana no Rio, são irmãs. Tem sim. Isso. Meu Ah, o pai teu me inglês pôs. veio da escola americana? Então meu pai me pôs, Silvana Engata, meu pai me pôs lá, porque eu fazia uma escola maternal judaica, lá no Bom Retiro, lá no Bonra, quando eu era pequenininha, mas ela era completamente socialista, tal. E os milicos falaram, não, eu vou fechar a escola. Vamos fechar, pode tirar as crianças de lá. E meu pai entrou em pânico. Então, onde eu vou pôr os meus filhos? Eu tinha 5, 6 anos, sei lá, uma coisa assim. E eu morava na frente do Dante Alighieri, que era uma escola fascistoide lá, né? E eu olhava para baixo e as crianças andavam de uniforme, com aquelas malas sanfonoides, né? Sanfona. Uhum. E andavam assim, porque a mala tinha 600 livros, assim, andava tudo assim. Eu falei para meu pai, não vou, não vou. E minha mãe era da Argentina, onde todo mundo ia na escola do bairro, e ela queria me pôr lá. Eu falei, não vou. Sorte minha, que os amigos dos meus pais, muitos eram de família americana e tinham feito escola graduada, quando era perto da Paulista, Avenida Paulista. E agora, nessa época, ele já tinha ido para o Morumbi. Então, graças a Deus, eu fui lá, eu para a escola americana, meu irmão, meus primos, todo mundo lá foi para a escola americana. Muito bem. Era interessante, porque eu estava na escola americana e eu olhava para a direita, era de um jeito. Quando eu voltava para casa, eu olhava para a esquerda. Eu olhava para a escola, era para a direita. O que que era isso? A escola americana, ela é
protestante. Eu voltava para casa, era latino-americana. Eu ia para a escola, era protestante. Então, a minha vida é meio dicotômica. Muito bem. Aí, vou para a faculdade, né? Aí, eu conheço a USP. Muito bem. Aí, volta a dicotomia. Por quê? A USP é... Quem fez a USP? A família Quem fez? Rockefeller, Tá, tá. que é protestante. Aham, Quem fez a Escola Paulista de Medicina? Nós estamos falando de filosofia, ninguém está falando de religião aqui, pelo amor de Deus, hein? tá Quem fez a bom. Escola Paulista de Medicina? Pessoal que não entrou na USP, que era de família com acentona católica, Uhum. latino-americana. Então, você ia para a USP, eu ia para a USP, e era o quê? Protestante. Voltei para minha infância. Voltava para a Escola Paulista, católico. Qual a diferença? O protestante, Martinho Lutero, falava assim: vá para o mundo, vá ganhar dinheiro, traga dinheiro para a sua comunidade, põe dinheiro no hospital, põe dinheiro na biblioteca, põe dinheiro para cá, põe dinheiro na ponte, põe dinheiro na estrada, porque isso é bom. Se a comunidade está bem, você está bem, a família está bem, está todo mundo bem. Vai para cá, vai para lá, ir e vir é bom. E põe o nome para todo lugar, porque se o nome teu não estiver lá, é porque você é bandido. Precisa confirmar que teu nome está na parede e tal. Muito bem. Na escola, assim como a gente que é latino-americana, não há o costume de doar. Você doa para a igreja, mas doar para a comunidade não é cultural, não é costume. Isso que é a dicotomia que eu tinha. Né? Eu olhava para um lado durante o dia, durante a tarde e a noite era o outro, era um negócio diferente. E na USP é assim. Então, a USP busca dinheiro para crescer e ensina um para o outro. Na escola, até a época da pandemia, você não podia falar que estava ganhando bem. Você não podia dizer que o centro cirúrgico estava te dando dinheiro. Você não podia mostrar carro Cayenne, como diz o Paulo Salsiva. Você não podia Uhum. fazer nada disso. Tinha que esconder. Agora só que está começando a melhorar isso aí. Aí o que eu decidi? Mesmo tendo meus problemas lá, mas agora tendo ido para a Infecto, que é outro patamar de gente completamente diferente, eu decidi, "Ué, para de rir, é verdade. Você ri com esse sorriso lindo que você tem. Eu decidi que, por causa de um encontro fortuito, que eu ia fazer, quando teve as eleições, eu ia fazer um jantar aqui em casa, não, esse AP aqui, que para a equipe que fez o plano de saúde para Tabata Amaral. Uhum. Na verdade, eu queria fazer uma homenagem para o Paulo Saldiva, a quem eu devo muito, graças a Deus deu para fazer. Queria fazer para outra médica que eu não conheço, infelizmente ela não veio, senti muito, que é a professora Ludmila Ajar, que é responsável pela parte de medicina de urgência lá do HC, e a Tabata Amaral também. Um monte de gente estava super entusiasmado com ela na época. Então foi um jantar super legal, porque vieram 60 pessoas. Foi super bacana. Mas outro foco para mim qual era? Era juntar a escola com a HC. Uhum. Por quê? Porque eu quero que a escola aprenda como é que faz para ir no governo, como o HC faz. Que eu acho que isso é importante, ainda mais hoje em dia, porque não tem mais dinheiro. Não tem mais, não tem mais. Esse negócio que caía dinheiro do governo federal, não tem mais. Então, esse é um foco que eu tenho. Você perguntou o que eu estava fazendo, isso é outra coisa. E tem perspectiva? Dá para fazer? O quê? Fazer com que a escola viabilize e veja essas alternativas que o HC conseguiu? Sim, porque o que aconteceu, eu estava muito preocupada que o pessoal não se olhasse, né? Ficasse um do Sim. lado, um do outro. Foi muito bom, foi muito legal, todo mundo se entrosou. Era um pessoal de altíssimo escalão das duas instituições, foi maravilhoso o jantar. E me entusiasmou muito já agora para fazer mais um, e depois mais um, e depois mais um. E ambos os lados gostaram da ideia. Então, isso me entusiasma, entendeu? Porque a Ah, escola está legal, precisando Silvana. muito. Então, foi muito bom, foi muito legal.
Então vamos engajar aqui. Não falei? Vamos engajar. Adorei. Não, me diz uma coisa. Eu tô com curiosidade. Próximo capítulo ou próximo jantar, tá? Peraí, onde é que você tem passagem da Marinha nessa A jornada toda? Marinha, a Marinha, nós tínhamos uns amigos maravilhosos, infelizmente já faleceram. Não E tem eles jeito, o teu eram, episódio não tem como ser pequeno, pô. Tem história meu pra caramba querido, pra contar, eu pô. tenho 67 anos atrás da Ah, frente. não, mas isso não é por causa disso, não. Claro que é. Não, tem muita gente de 100 que não tem essa jornada, não, pô. Eu falei para você, eu falo com a porta. Por onde tem alguém, eu vou começar. Tá, E vai, eles, Marinha. e eles eram grandes, grandes, grandes monarquistas. Super quatrocentões. Gente Uhum, maravilhosa. E sendo monarquistas, eles eram muito Marinha, porque a Marinha era filha do Dom Pedro II. uhum. E então levou a gente para lá. Não, vocês têm que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Então fomos para a Marinha. Fiquei lá uns 15 anos. 15 anos, muito bem vividos. Era muito divertido na Marinha. A Marinha Mas que da momento isso? Putz, lá para trás. Lá pra trás? Lá para trás, lá para trás. Nem me lembro, nem me lembro. Muita festa, muito, nossa senhora, muita viagem, muita coisa. A Marinha era muito divertida. Até que a Marinha foi embora para Brasília. Ah, tá. Quando teve Entendi. Que eu nunca pensei que fosse acontecer. A Marinha vai embora do Rio de Janeiro, vai para o Sim. Cerrado, foi. E adoram lá. Ah, teoricamente foi tudo, né? Adoram lá, adoram. Eu não acredito, vão deixar o mar. Deixar o mar. Vocês chegaram aí até a Antártida, né? Que você falou, né? A viagem mais doida que uma pessoa pode ter feito na vida. Fomos nós e o pinguim. É frio pra burro mesmo, né? Olha, é um frio indescritível. Indescritível. Não dá para descrever. E era pleno verão. Indescritível. Lá não tem verão e inverno, né? Não, acho que não faz diferença. E uma vez eu a Nature tem um briefing que eles mandam que chama Nature Briefing. Uhum. É um e-mail. E um dia, acho que está com insônia, não sei o quê, e me chega um Nature Briefing, que é a Flora, não sei o quê, que é a editora ótima, e tem lá a base nova brasileira, que eles se construíram em cima de uma escarpa, uma base toda de vidro brasileira, maravilhosa, mas em cima de uma escarpa. Eu falei, eu não estou acreditando nisso. Porque só quem foi sabe o vento que é aquilo. Eu falei, não acredito. Conseguiram tirar uma foto maravilhosa sem vento, né? E aquilo ali só vidro. E tudo com ângulos retos. Eu falei, não acredito nisso. E vai pegar um vento e vai levar aquilo embora, óbvio, né? É uma questão de tempo. Aí eu Mas não escrevi, levou ainda não, né? não, que eu saiba, não. Aí eu escrevi para a Flora e contei a história toda. Ela morria da risada, ela escreveu de volta, não, você perdia aquilo. Porque era não dá para acreditar. Claro, deve estar super bem construído, ninguém discute, mas quem teve lá não acredita, porque o vento horizontal é indescritível. A quantidade de neve é bruta, o volume de água de neve é muito grande. Aquilo é pedir encrenca. Linda a base, porque a foto que eles tiraram era uma foto num dia totalmente aberto. Faz muitos anos que eu vi aquela foto. Eu nem sei onde eu joguei aquele arquivo. Falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E muita grana puseram lá, né? Porque é lindo. Tudo vidro, 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 vidro. Tudo no pulo reto. Fizeram uma coisa redonda. E outro ponto que eu acho relevante, aí voltando de certa forma para as polêmicas. A gente estava conversando aí desse cenário conturbado que nós estamos vivendo.
Temos aí esses números aí que eu adoro, que o Mário Schafer traz lá com aquela demografia médica, que eu acho um trabalho que eu sempre, quando eu posso elogiar, eu gosto de elogiar, porque eu acho espetacular. E a gente tem aí 2032 com 1 milhão de médicos, talvez antes. Filhos e netos fazendo medicina, impossível. Como é que a perspectiva para as próximas gerações, como é que é a tua visão? Negativa mesmo, pode falar. Você viu o artigo do Chiavegato, Não, hoje, no Estadão? não vi, não vi, não vi. Que Não. o número de médicos que passaram o vestibular caiu comparado a quem pegou ciência de dados e não sei o que lá, pela primeira vez na Uhum. FUVEST. Então, eu disse, olha, isso é grave, porque se há agora uma tendência a cair o número de médicos que passam para as faculdades privadas, públicas, Uhum. e aumenta o número de alunos de primeira linha, né, que estão procurando ciência de dados, IA, etc., etc., e nós estamos indo para 1 milhão de médicos, dentre esses, um número muito expressivo em faculdades privadas, que nós sabemos a qualidade que tem, nós vamos ver o resultado disso na população, sobre a população, daqui uns 12 anos, 15 anos. E isso é muito preocupante. Até porque a gente é paciente, né? Todos nós vamos ser pacientes. Exatamente. E eu não Esse é o grande coloquei a problema que eu outra, acho que e eu não muitas vezes a gente coloquei, não vê isso, né? e eu não coloquei o resto da frase, porque a gente não quer ser Cassandra de tudo, né? Porque a gente já é Cassandra, eu já sou Cassandra, eu não quero ser mais. Que é o seguinte, nossa população de idosos, e eu chamo de idosos acima dos 50, tá? Uhum. 55. Nós já estamos chegando nos 44 milhões de habitantes, Sim, sim, sim. que é metade da Alemanha. Todos dependendo de médico para cima, para a direita. E aí, como é que fica? Eu falei que a gente ia engajar. Vamos sair dessa? Vamos para outra coisa. Não, mas não, esse tema eu acho que é muito relevante e precisa Vamos ter ficar de. tipo TJ. O TJ, Precisa, velho. Precisa, mano. Não, precisa muito, sabe? A gente tem que ter mais essa conversa, isso tem mais ir para frente. porque, ó, veja, o LACE e Sabe, Covid, eu tenho uma esperança, sabia? qual? É, que é as sociedades serem cíclicas. Eu acho que Elas são cíclicas. tem tanto, Elas não, são mas cíclicas. a argumentação do ciclo é o seguinte: tá surgindo tanta vaga que eu acho que vai ter que reduzir o preço das universidades, vai começar a virar um business ruim e vai parar de ter e vai voltar para as faculdades públicas. O problema, volto a dizer para você, não tem dinheiro para a faculdade pública. Aconteceu um negócio muito interessante. Eu adoro fazer curso. Eu comecei a Tá? fazer Também. curso, então, vamos dar a mãozinha para mim. Então, eu comecei a fazer curso em abril de 2020, que eu fiz um curso de Covid, que me apaixonei pelo bicho, com todo respeito ao que aconteceu, mas justamente por causa disso. Lógico. Então, eu fiz meu primeiro curso de Covid, não tinha ninguém na internet, só tinha sedialta aqui, e eu fiz um curso que tinha 70 palestrantes. Era toda segunda e quinta, tinha 4 aulas, mas o mais legal da aula era que depois tinha as perguntas eram one on Interação. one. Uhum. Aí o que acontece? Todos os professores voltavam. Então as questões eram muito entre os professores mesmo, e ficavam eles conversando. E era muito legal, porque era um apanhado, era um panorama. Então tinha desde finanças até genética, tinha o que você puder imaginar, tinha de tudo. E aí eu aprendi muito com esse curso, tudo que não se faz, por exemplo. O próximo curso foi pela universidade mesmo, foi um curso de telemedicina, porque eu decidi que. Mas aí entrou a gestão minha pregressa. Uhum. Telemedicina engloba o quê? Tudo que não tem na grade, que o aluno não sabe, que o residente não sabe, e depois tem que aprender do próprio bolso ou enfiando a cabeça na parede, que não é justo.
porque a faculdade não ensina e não quer ensinar porque não quer tirar minutos ou horas da sua Grade vida, tradicional. tá certo? Então, Silvana, vamos lá, a gente é intervencionista, né? Cirurgião intervencionista. Então, vamos intervir. Então, eu fiz, como você sente, a mesma coisa. Eu fiz o curso para o residente de ortopedia, que veio exatamente nenhum. Quem veio? 600 alunos do mercado, inscritos na universidade. Plena pandemia. Plena pandemia. 600 alunos online do mercado. Eu tinha 80 aulas, 80 palestrantes. Não sei como é que eu fiz isso. No meio disso, eu fiz um curso internacional, e no meio disso, o professor Thierry, que é o máximo, presidente do INRAD, do Inova HC, E me deixou fazer. ele é demais. Ele é demais, ele é demais. Nunca tinha me visto mais gorda, me de- já tive mais gorda. Ele deixou fazer uma mesa redonda lá no INRAD, onde o professor Paulo Saldiva foi o entrevistador, com 20 sumidades, chamava-se Novos Rumos da Educação na Medicina, Que bacana. onde, onde eu queria que Tá todo mundo. gravado? Tá, tá, depois eu te passo. Onde eu queria que todo mundo me ajudasse e falasse que não, nós temos que ensinar inovação, empreendedorismo, interoperabilidade, finanças, não deu certo, porque naquela época ainda era muito cedo, era 2021, junho de 2022, todo mundo de máscara, tal, não deu certo. No fim do ano, no comecinho do ano no de 2023, já explodiu isso aí, mas naquela época eu tinha chegado muito cedo, né? Uhum. Mas foi um ano muito, esse curso muito intenso. Depois eu fiz mais um com 80 palestrantes. Depois a ortopedia me deixou fazer uma disciplina eletiva, que eu fiz duas, mas sempre afastada, não podia chamar ninguém da ortopedia. Tinha que fazer tipo por fora. Então, podia fazer para a medicina, mas não podia Uhum. fazer para a ortopedia. Aí deu a encrenca, aí deu a encrenca, então eu levei para a infecto. Então hoje está na infecto, é outra coisa. Está na infecto agora. E eu agora vou conversar na infecto com um pouco de calma lá. Tem que Mas na ter... Infecto é interno, não é aberto, não. Não, nada, essas coisas não são. Veja, se eu faço curso é aberto, disciplina eletiva é dentro da universidade. Tá. Curso não, Misturei curso é as meu, eu faço o coisas. que eu quero. Aí o que Entendi. aconteceu? Eu estou vendo que acabou o dinheiro. Se o dinheiro acabou, você não pode gastar à toa, certo? Tá. Muito bem? Não pode ficar Pertinente. comprando coisa aleatoriamente. Eu sempre vejo, depois dessa passagem pela COFAP, que você não pode. Depois da passagem pela COFAP, se eu fiquei com 3 cadeiras da, do Conselho de Administração, eu vejo tudo como sendo uma sala de conselho onde você resolve os problemas da empresa. Então, eu vejo o quê? Que seja o Ministério da Saúde, ou Secretaria da Saúde, ou a congregação do HC, não interessa. Tudo, para mim, é um conselho que não está funcionando direito, onde as pessoas não conversam entre si. Uhum. O gestor não fala com a TI. O gestor não fala com a engenharia clínica. A engenharia clínica não fala com o bombeiro, não interessa. Os caras não conversam. Na minha cabeça de gestora, tem que botar todo mundo na sala de administração, fecha a porta, é aqui que conversa. Montei um curso que só tem 96 aulas. Cheguei no professor Thierry, porque na escola não dá para fazer as coisas. Agora dá, mas antes não dá. Falei, professor, é aqui que faz saúde no Brasil. Então, esse curso é seu, está no seu colo, muito prazer, é seu. Aí teve umas interferências lá, porque o que acontece? Você faz um negócio novo, não é porque você é inteligente, é porque você tem vivência. Uhum. Aí teve um pessoal que quis pegar, não sei o que lá. Aí, agora eu deixei na mão do Carlos Carvalho. Vamos ver se sai. Porque o HC gosta das coisas dentro da mão do HC. Não adianta a Silvana chegar lá, porque a Silvana não é de lá. Então, vamos ver se sai.
O problema é que o curso ele é meio diferente. Não é um curso que existe por aí. Você dizer, não, mas é igual àquele, não tem. Mas peraí, dá spoiler, pô. Não, é isso que eu falei para você. Que que é o diferente, poxa vida? O Só vai deixar a gente diferente curioso, é pô. que, na verdade, é um curso que se chama Curso de Data Science na Saúde, mas ele não é. Ele é um curso sobre linguagem, sobre comunicação. Então, ele tem todo mundo Gosto que, disso, hein? né? Gosto disso, hein? Então, mas isso é minha vivência anterior. Se eu não tenho dinheiro, eu estou com dificuldades dentro da minha empresa, o que que eu vou fazer? Vou pôr todo mundo na sala, vou botar para conversar. Eu quero. Chega um cara e diz assim: eu quero comprar Uhum. 7 ultrassons, uma ressonância e duas tomografias PET, e quero colocar naquele prédio lá, que fica dentro do prédio de não sei das quantas, onde estava o refeitório para 8.000 pessoas. Ah, tá, sei. Sei. Você quer? Quero. E você está indo aonde agora? Ah, agora eu vou almoçar lá com o dono de não sei. Não, não, não. Você vai entrar aqui e você vai chamar essas 8 pessoas, nós vamos conversar. Não, mas eu não tenho tempo. Ah, tem. Tem, é caro. Porque assim, a hidráulica dá, a elétrica dá, os elevadores dão entre as macas. Como é que nós vamos descer tudo isso? Como é que implementa toda a papelada disso, o governo? Você sabia que tem que fazer isso? Tem papelada para cá, tem papelada para chuchu. Uhum. E assim vai. Bombeiro deixa, Anvisa deixa, o Inmetro deixa. Enfermagem, como é que transita? O doente entra por onde, sai por onde. Tem 50 coisas. Se você não der uma olhada em todas elas, essa jornada, tanto do material, software, hardware, o paciente, as famílias, os carros, a chuva, não sei, tudo, tá? Refúgio, não funciona. E aí, se você comprar e depois não cabe, como é que fica? Seja para um software ou para esse monte de coisa de radiologia, não interessa. E Uhum. você vai atrapalhar uma outra área do hospital, vai atrapalhar. E o barulho, como é que fica? E assim vai, entendeu? Então hoje não tem mais dinheiro. Tem que dar perfeitamente dentro da tua estrutura. Em 2025 vai sair esse curso? Tem que sair, não é possível que não saia. O que acontece é assim, quando chega um negócio muito novo, e isso é novo, não é? Isso aqui está rodando há mais de 1 ano e meio. É muito novo, o pessoal quer. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas eu quero, não quero mais que me tirem nada. Já me tiraram tanta coisa. Aí eu enfio meu pé, eu faço 41. Tenho 2 pés 41. Eu enfio o pé na porta. Então, estão tirando? Não, não deixei tirar lá, não deixei tirar aqui. Aí volta. Aí eu pego um sponsor novo. Então, mas vai sair, vai sair. Silvana, dentro dessa tua jornada que você olha para trás, você teve aí muitas transições, vamos falar assim. Teve. Que Tive. momento que você foi mais feliz? Fazendo o quê? Mais feliz quando estava dando certo na COFAP. Sério? Ah, sim, porque foi um empreendimento monstro, né? Monstro, realmente monstro, monstro. E quando eu entrei na Infecto agora, que isso veja, você está pegando uma senhora, a avó, uma idade profícua, com látis muito ruim, por razões óbvias, que entrou no, num dos 3 centros de excelência da escola. Uma posição muito boa. Então, isso não é para jogar fora, entendeu? E, não, foi um momento de muito crescimento. Virei mentora lá no Inova HC, agora provavelmente vou entrar no grupo de liderança lá no Inova HC. Então, foi uma transição muito boa, muito boa. E o planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos, onde é que você vai estar Eu, pisando?
Pretendo estar exatamente onde eu estou agora. Chega, Legal. vamos respirar, né? Conversando com você com esse sorriso aí que você tem aí. Não, Poxa, e Vana, queria. tem um negocinho que eu quero fazer. Esse eu quero fazer. Fala. Eu quero montar um prontuário eletrônico que englobe na mesma visualização, que é importante, o Pax Daikon e o prontuário eletrônico texto, que eu vejo uma necessidade enorme por eu estar na radiologia. Eu ia falar isso. Minha ignorância não permite saber o nível de dificuldade disso. Quando eu falei com o Thiago pra caramba, ele ficava com isso e eu. Veja, eu acho que a dificuldade maior, hoje já não vejo grandes dificuldades técnicas, mas a dificuldade maior vai ser as instituições saírem do prontuário que tem, pelo qual pagaram uma fábula, e conectarem a esse prontuário, porque vai ter que conectar, porque você não sai de um prontuário. Isso não existe por causa da parte administrativa, tá? Mas você conectar um prontuário novo, abandonando o uso daquele que você usava, tipo um Tazi, Ah, então um Cego. você adora grandes desafios, né? Mesma coisa, é a mesma dor do prontuário único, né? Mesma ideia de ter o nosso. Ninguém dá o braço a torcer. E um é melhor do que o outro. Exatamente. Mas é o foco. Primeiro constrói, depois vê o que Não, você não, não. A faz. ideia é boa, né? É um projeto desafiador, né? Sabe o que diz o advogado? Hum. O advogado diz assim: faz, depois vem aqui que a gente resolve. Ó, você tá falando que tem que replicar, então pode ser que seja por aí, pô. Olha aqui, doutora Silvana, olha, eu queria agradecer imensamente. Você é uma aula, a gente podia ficar aqui horas, horas, horas e horas, já explodiu o meu tempo com você. Me peço desculpas aí Para com isso. por te Para com isso. perturbar aí na sexta-feira à noite esse tempo todo, mas pô, eu queria agradecer muito, de verdade mesmo. Você é uma é, enciclopédia, tá? Muita jornada. E eu não sabia dessa parte aí da gestão, que ficou aí uma cereja aí. Parabéns mesmo aí por essa jornada completamente peculiar e por todos os desafios aí que você venceu, ainda conseguindo aí com filhos e netos. Parabéns aí. Obrigado aí por ter participado. Obrigado por trazer aí suas angústias, suas dificuldades aí, seus desafios dentro dessa jornada e parabéns. Faz aí tuas considerações finais. Onde é que o pessoal consegue te achar? LinkedIn é o nome direto. Fala aí, por favor. LinkedIn é o nome direto. Preciso atualizar o LinkedIn. Importante que você tenha me lembrado. Você me prometeu umas edições aqui no nosso vídeo, que é importante. Atualize, atualize. Vou te Dá umas, mandar. dá umas cortadinhas no vídeo aqui, importante. Mantenha esse sorriso sempre. Podem me encontrar lá na CCIH da Escola Paulista de Medicina, do Hospital São Paulo, tá? No Comitê de Controle de Infecção Hospitalar, no primeiro andar, estou sempre lá. E também no Inova HC, lá na USP, nas sextas-feiras. E você? Vou ver se a gente vai se encontrar lá, hein, poxa vida. Na segunda-feira, dia 3, né? Vou estar lá Vamos lá, sem pô. sombra de dúvida. Então, À maravilha, tarde, né? combinado. Isso. Estaremos lá. Nossa, que Pessoal, prazer enorme. não, pô, prazer foi meu, Silvana, de verdade, tá? Uma honra Absolutamente. mesmo ter a tua participação, tá? E esse episódio vai sair depois que a gente se encontrar. Então a gente vê se faz um corte lá de uma chamada. Vou fazer uma chamada do seu episódio ao vivo. Vamos ver se a gente consegue, vai ficar bacana. Tá bom, querido. Tá Tá bom? super bacana. Super, super, super. Então, tchau, tchau. Pessoal, ó, até terça-feira. Fica com Deus. Super beijo. Tchau, tchau.